Olá, eu sou o Thiago Luiz Aguaire de Castro. E eu sou Giovana Eduarda Machado. Somos discentes da pós-graduação em Recursos Naturais pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, orientados pelas doutoras Cláudia Andrea Lima Cardoso e Maria do Carmo Vieira. Iremos apresentar o trabalho. O formato influencia na composição e propriedades do chá da Guavira? Mas antes, vamos conhecer um pouquinho sobre a Guavira, as suas características e a sua importância. O gênero Campomanésia é extremamente importante para o estado do Mato Grosso do Sul, sendo a Guavira a fruta símbolo do estado. Há também um festival que ocorre anualmente na cidade de Bonito. A espécie Campomanésia andamantio é uma espécie arbustiva de pequeno porte, com um fruto extremamente saboroso que pode ser consumido tanto in natura quanto de forma processada. Essa espécie é uma espécie alimentícia aqui do estado. Em termos de etnofarmacologia, que é o uso popular dos chás ou da planta de uma forma geral, a gente tem a indicação do chá com atividade anti-inflamatória pela população e também do banho de assento como uma atividade antisséptica urinária. A população também utiliza o chá da Guavira para distúrbios estomacais. O mapa incluiu a planta na sua listagem de chás em 2021. Qual a influência da morfologia e da composição química? A Guavira ainda é uma espécie em domesticação. Logo, apresenta tanto variabilidade genética quanto variabilidade morfológica. Outras plantas que também apresentavam essas variabilidades em estudos demonstrou que também havia uma diferença na composição química, principalmente de metabólitos secundários, como compostos fenólicos, flavonoides. E esses compostos são extremamente importantes quando se pensa em atividade biológica e propriedades terapêuticas, uma vez que, por exemplo, podem expressar características como atividade antioxidante. O que já se tem na literatura sobre a planta? Tem análise dos extratos aquosos, que apresentaram atividade antimicrobiana, e tem-se que a infusão apresenta maior concentração de compostos fenólicos e de flavonoides. O extrato seco também já foi utilizado na incorporação e produção de cervejas. Nosso objetivo principal é analisar se a morfologia da folha influencia na composição química e atividades biológicas do chá de Guavira, e temos como objetivos específicos selecionar as espécies pelos diferentes formatos, analisar os metabólitos totais e realizar uma testagem da atividade antioxidante pelo método PPH e da atividade anti-inflamatória pelo método albumina. Metodologia. As folhas foram coletadas na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, no Hoje Plantas Medicinais, na Universidade Federal da Grande Dourados. Há um local de cultivo experimental da Guavira. Contudo, apesar da condição ambiental ser igual para todas, há diferença morfológica, como demonstram as fotos. Por isso, foi selecionado 7 espécimes para esse estudo. As folhas foram separadas em 2 grupos. O primeiro continha 20 folhas por indivíduo. Essas folhas foram mensuradas o comprimento e a largura, o peso e o teor de umidade, além de ser realizada uma análise descritiva da morfologia. O segundo grupo foi seco, triturado, peneirado e embalado em sachês de chá. Esses sachês de chá foram utilizados para preparar chás em triplicata, para análise de teores de compostos fenólicos, flavonoides e taninos, e para análise de potencial antioxidante e para um pré-teste de atividade anti-inflamatória. Esses são as folhas secas trituradas e esses são os sachês de chás produzidos. Na parte morfológica foi usado Lourenço e Gonzalez como referência para a descrição. E para a parte quantitativa foi mensurado com uma régua o comprimento e a largura, com a balança analítica o peso, e o teor de umidade foi feito pela diferença do peso da folha úmida e seca. Para teor de composto fenólico foi utilizada uma reação com folha em Ciacatô, com ácido gálico como referência. Para flavonoide, uma reação com cloreto de alumínio, usando rutina como referência. E para taninos, uma reação com folha indênis, utilizando acetane como referência. Para o potencial antioxidante, uma reação para verificar a inibição do DPPH, radical DPPH, utilizando Trolox como para quantificação. A atividade anti-inflamatória foi utilizada a albumina, submetendo ao aquecimento e analisando a turbidez através de espectrofotômetro. Todas as análises químicas de propriedade foram em espectrofotômetro. E para a parte estatística, utilizou-se o teste Cruz-Coalesce com o posterior teste de Dunn para a parte morfológica e a nova com o posterior teste Tukey para a parte química e de propriedades, devido à presença ou não de normalidade. Para a parte morfológica, utilizou-se análise de coordenadas principais e para a parte química e de propriedades foi utilizado a análise de componentes principais.
Resultados das discussões. Na parte morfológica, foi verificado que os indivíduos apresentam uma alta variação na descrição morfológica, com exceção da nervação. Na parte quantitativa, verificou-se uma maior variação na população do que nos indivíduos, como pode ser verificado pelo CV, que é o coeficiente de variação. Essa alta variação da morfologia dos indivíduos pode ser explicado pela parte genética, já que o estudo genético de Crispin demonstrou uma alta variação genética da guavira em diferentes cidades. Na análise de coordenadas principais, verificou-se a formação de 3 clusters. O cluster A de folhas pequenas, o cluster B com folhas estreitas e compridas e o cluster C com folhas grandes. Em relação ao teor de umidade, não foi observado uma relação entre cluster e teor de umidade. O cluster A apresenta as menores teores de umidade. Contudo, o cluster B e o cluster C não apresentou uma coesão com diferença significativa entre si. Em relação aos metabólitos quantificados, houve uma relação entre o cluster e os metabólitos. Além de que, assim como na parte morfológica, houve uma maior variação na população em relação aos indivíduos. No potencial antioxidante, verificou-se também uma relação entre o cluster e essa propriedade, com o cluster B apresentando melhor resultado, seguido do A e por fim do C, com correlação entre os metabólitos e o potencial antioxidante. E para análise de componentes principais, verificou-se a mesma formação de cluster que da morfológica, indicando que há relação sim entre a morfologia e as propriedades biológicas e composição química. Assim, concluímos que houve a formação de 3 clusters, de acordo com os tipos de folha, sendo o primeiro constituído pelas folhas pequenas, o segundo pelas folhas estreitas e compridas e o terceiro pelas folhas grandes. Não houve a identificação do efeito anti-inflamatório pelo pré-teste da albumina, talvez pela concentração utilizada do chá, talvez pelo mecanismo da atividade anti-inflamatória. Os melhores resultados foram encontrados nas folhas estreitas e compridas, demonstrando a importância da domesticação da espécie para a obtenção da composição química de interesse e, consequentemente, o efeito terapêutico. Essas são as nossas referências. E o agradecimento aos órgãos de fomento, às instituições de pesquisa e ensino e à comissão organizadora da FEBIC.